Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Sem demoras, vamos para o nosso vídeo. A gente vai falar muito aqui sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Bahia. Vamos falar também sobre uma denúncia que o Globo Esporte levantou ontem. O Vasco deu 70 jogadores aí como garantia por conta do empréstimo de 70 milhões dado pela 777 Partners. Vamos falar aí sobre um encontro que o Levenciano teve aí com o subprefeito aqui do Rio de Janeiro e duas notícias que ganharam ênfase aí na Europa. O Jorge Jesus mudou de opinião, deu uma declaração no programa do Galvão Bueno. Bem, amigos, a gente vai repercutir aqui e vamos falar bastante aqui sobre o encontro lá em Miami entre Josh Wander e o dono do PSG, que inclusive podem virar sócios aí. Então, laços aí podem estar estreitados entre Vasco da Gama e o dono do PSG também. Me acompanhe até o final para que os amigos possam entender. Bem, Vasco da Gama e Bahia. Jogão de bola aí, vital para as pretensões do Vasco. Jogo confirmado, domingo às 16 horas. E é o seguinte, é vencer ou vencer para a gente alcançar o G4, né? O Vasco da Gama tem demonstrado muitas dificuldades aí dentro de campo, nas criações de jogada, no sistema defensivo, mas o que vale nesse jogo aí é vencer. O Vasco está na 5ª colocação com 10 pontos, né? Ontem o Zé Ricardo deu uma declaração que entendia aí o descontentamento aí do torcedor vascaíno. O Zé Ricardo aí vivendo um momento de incerteza, não sabe se vai continuar no Vasco da Gama ou não com a chegada da SAF. Zé Ricardo fará 2 modificações no time cruzmaltino. Juninho será titular no lugar do Andrei Santos e o Figueiredo vai entrar no lugar do Getúlio. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas 2 substituições. Time do Vasco da Gama que treinou hoje pela manhã como titular, Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara e Juninho, Nenê, Figueiredo, Peck e Raniel. Situação aí do Palácios muito difícil dele ir para o jogo aí no próximo domingo. O Palácios sofreu aí um trauma no joelho esquerdo e dificilmente, mesmo fazendo tratamento aí intensivo, terá condições aí de simplesmente ajudar o Vasco da Gama nesta partida. Meus amigos, falamos das coisas de campo aí, agora vamos para fora do campo. Ontem o GE trouxe uma informação aí muito grave, que na verdade é uma denúncia, né? A gente vai colocar aqui na tela para vocês, para que vocês possam analisar e fazer o seu próprio julgamento, né? Ontem foi protocolada aí na secretaria do clube alguns questionamentos e sobre o empréstimo da 777 Partners e o GE fez uma matéria sobre isso. Entre tantos questionamentos, né, que estão aqui com documentação, conforme os senhores estão vendo, né, a gente simplesmente vê aí algumas coisas vindo à tona, como, por exemplo, esse empréstimo, né, segundo essa matéria, já estava assinado antes mesmo, né, da reunião
do Conselho Deliberativo. O empréstimo foi pego pelo Jorge Salgado no dia 16 de fevereiro, sem perguntar ao Conselho Deliberativo. A reunião foi apenas no dia 24. Entre outras denúncias aí, foi dito também que 70 jogadores do Vasco da Gama, certo? E não apenas 4 atletas foram dados como garantia, né? E aqui segue a lista, ó, dos jogadores do Vasco, né, que foram simplesmente aí relacionados aí como garantia. O nosso dever aqui é passar a informação para você, torcedor do Vasco, para que você possa fazer o seu julgamento. Lamentavelmente, ontem, a gente viu o novo apoiador do Jorge Salgado, o Euriquinho, fazendo apologia para essa situação aí da SAF. Ridículo, um cara que estava morto politicamente no Vasco da Gama, que se encostou no Levenciano, né? E que parece aí que pulou o muro. Ridículo, ridículo. Mas deixa a opinião de vocês. Ao invés desses beneméritos aí lutarem, né, para que as coisas mudem, cobrar, não. Eles fazem uma de passador de pano e vira situação aí. Bom, mas é o seguinte, galera, 2 assuntos que ganharam ênfase aí no noticiário mundo afora e que tem a ver com o Vasco. O treinador Jorge Jesus deu uma declaração no programa Bem Amigos, dizendo que a situação não é bem assim, que ele não treina agora ninguém no Brasil porque simplesmente está recente aí a saída dele, essa confusão com o Flamengo, mas que futuramente ele pode treinar um clube aqui no Brasil. O Jorge Jesus fazendo maior doce, né? Essa é a grande verdade, mas disse aí para o Galvão Bueno que foi mal interpretado no programa Bem Amigos. E, meus amigos, a notícia aqui, principal aqui do nosso vídeo, né? A gente tomou conhecimento que houve um encontro lá em Miami entre o Josh Wander e também o dono da o Josh Wander, que é o dono da 77 Partners, e o dono do PSG, tá? Nesse encontro aí, que foi muito badalado, muito divulgado lá, né? A notícia que corre é que o Josh Wander, junto aí com o dono do PSG, poderiam estar comprando juntos aí o Leeds United. Portanto, eles seriam sócios aí futuramente, né? E a matéria fala aqui, né? Sobre essa situação toda do Alkelife, né? O proprietário do PSG, e também a situação do Josh Wander aí, simplesmente podendo ser sócio, né? Estreitando os laços aí com o Vasco da Gama, né? Se eles se tornarem sócios mesmo, então confirmado aí o interesse de ambos comprarem aí o Leeds United, como diz aqui a matéria, né? O encontro foi feito essa semana lá em Miami. Bom, meus amigos, e o Levenciano teve aí na subprefeitura da Tijuca para poder simplesmente arrumar aí, para poder reformular ali o entorno de São Januário, ali a comunidade ali da barreira do Vasco da Gama. A reunião foi muito boa e é isso aí, meus amigos. A gente traz todas as notícias para vocês poderem fazer os seus respectivos julgamentos aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo junto aí. Aquele abraço. Valeu!